Mas caramba, o torcedor do Santa Cruz, ele precisa entender que diferente. ele é o Santa Cruz. É muito diferente, é um Que fenômeno. isso aqui é uma cultura. Isso aqui não é um time de futebol. Eu tenho não é que eu tenho certeza, não. Já aconteceu aqui do povo ir lá poder ver a grama ser plantada. Assim, tem coisa que só o torcedor do Santa Cruz faz, e o que a gente quer é utilizar esse potencial. Iremos agora dar início com o mando e protocolo do nosso hino nacional. Fala, Tricolor, boa noite, estamos no ar mais uma vez. Você acabou de ouvir aí as palavras de Irã Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz, palavra forte. E aí, Jorginho, boa noite. Boa noite, Hélio. Vamos falar um pouquinho desse jogo Santa Cruz e Central e falar muito sobre essa entrevista, sobre a SAF e sobre esse momento, né? Verdade. Para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, não deixa de apertar aí o like, seguir a gente, compartilhar com a galera que você conhece que é Tricolor também. A gente tem um grupo do WhatsApp, é só ir lá no Instagram da gente, né, falar com a gente que a gente insere você no grupo. É grupo aberto, você pode dialogar, conversar, debater. Tem as regras do grupo, claro, mas é um grupo com uma proposta de interação entre os torcedores de Santa Cruz. Beleza? Então vem com a gente vai falar um pouquinho aí sobre o pré-jogo Santa Cruz e Central, a volta, o retorno, e mostrar um pouquinho da classificação, e depois a gente vai se ater aqui à entrevista do Irã Barbosa na Rádio Jornal, com o João Vitor Amorim e o Edinaldo Santos, né? Se não me engano, o nome dele é esse, Edinaldo Santos. Eu sei que só é Edinaldo. Edinaldo. Mas é um desgraçado para atrapalhar. Atrapalhou pra cacete a entrevista, né? E até o João Vitor Amorim tava já com a cara de irritado, né? Quando ele falava. Vamos deixar ele falar. Só foda. Mas vamos lá. Falando um pouco sobre o jogo, a gente não pode deixar de falar sobre a marca atingida aí pelo nosso Instagram, né? 60 e alguns dias, e a gente já chegou a 2.000 seguidores. Seja mais um seguidor, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. A gente sempre está postando informação, sempre está trazendo novidade. Saiu uma coisa nova, a gente está postando também. Agora a gente também tem o Santa Cruz SAF Fake, né? Então, para a gente saber aí as informações que são da SAF e não são fake, os investidores fizeram esse perfil aí para estar trazendo essas informações para o torcedor, e a gente, quando sai lá, a gente pega o conteúdo e também posta no da gente para ter um alcance maior, beleza? Então, vai acompanhando a gente aí, e a gente também traz essas informações lá. Não deixa de dar like, não deixa de seguir a gente lá e aqui no Twitter também, que é o antigo Twitter, né, o X, a gente também tá por lá. Então, e o WhatsApp, a gente tá nessas 4 plataformas. Você que quer entrar no grupo do WhatsApp da gente, vai aí no Instagram, manda mensagem pra gente no direct e a gente vai te inserir, beleza? Falando agora sobre o jogo, Jorginho, Santa Cruz e Central, velho. Primeiro jogo, o primeiro turno da competição. A gente teve um grande jogo, na minha opinião, um grande jogo. Até cobertura a gente fez em Caruaru, caralho. A gente teve um grande jogo, velho. E eu acho que no Arruda, mais uma vez, teremos um grande jogo. Santa Cruz com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. E o Central também, vem aí na segunda colocação, com 17 pontos. E nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E aí, Jorginho, o que é que tu acha? Eu acho que
Deve ser uma partida mais difícil do que contra o Souza, né? O Souza vem demonstrando ser um time muito mais frágil. Mas ainda assim, eu acho que o Santa Cruz vai se impor em casa. Teve esse tempo todo aí de descanso, de preparo, né? Como a entrevista de que Marcelo Cabo deu, né? Foi uma mini intertemporada. E assim, eu acho que de lá para cá, né? Apesar de não ter sido tão longe quanto o Central, o time de Santa Cruz evoluiu, né? A gente vai contar com alguns reforços, né? Tem jogador que vai até para o banco já, está relacionado. E eu acho que deve ser uma partida de vitória de Santa Cruz. Teu placar. Eu coloco 3-0 Santa. Eu vou de 2-0. Hoje nós somos primeiro lugar geral da competição, né, com 22 pontos. E hoje estaríamos pegando o Jequié, né, que está com a performance aí dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vem na 4ª colocação e o Lagarto também vem com 14 pontos, mas na 5ª colocação a diferença é no critério de saldo de gols, né? O Lagarto tem saldo negativo de -1 e tem uma performance parecida com a do Jequié. A diferença é que tem 1 derrota a mais. Então, nos últimos 5 jogos, o Lagarto tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Esse cruzamento, Jorginho, pegando... Eu não acompanho o Jequié, foda-se. Eu não acompanho o Jequié nem o Lagarto. Menor condição. Mas nem o Juazeirense, nem o Sergipe, nem o Asa. Mas daí, o Santa Cruz pode pegar do primeiro ao quinto. Né? Daí pode pegar do primeiro ao quinto, porque a diferença do quinto para o segundo, do primeiro não, do segundo ao quinto, desculpa. Acho a diferença do segundo para o quinto colocado é 1 ponto. Então aí, o que for acontecendo durante a competição pode influenciar aí nesse adversário do Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz não sabe, literalmente não tem como saber quem vai pegar, pelo menos agora, né? Pelo menos agora, talvez daqui a 2, 3 rodadas se consolide mais aí esses 4 primeiros lugares, mas agora é quase impossível. Eu acho que daí o time mais complicado de se jogar eu não sei, porque eu não acompanho nenhum desses times aí. E tu, Jorginho? Eu acho que eu vi me desculpa, eu não vou saber citar, mas algum perfil no Twitter postou que o Santa Cruz teria dificuldade de análise, fez um post sobre isso, dificuldade de análise do adversário, já que teriam de 4 a 5 candidatos a essa vaga. E é isso, mas assim, bicho, olha, os caras ganham para isso. Eles têm que analisar do Juazeirense até o abaixo do Lagarto, inclusive, vai que mude alguma coisa. Mas eu acho que abaixo do Lagarto, o time que vem atrás tem metade da pontuação, se não me engano, é 7 então, ou é 9 pontos. Então é praticamente fora. Porque assim, se alguém chegar para mim, eu sei que tem maluco para isso, eu sei. Tem maluco para mim para isso, dizer assim, eu assisto o jogo do Sergipe, eu assisto o jogo do Jequié, eu vi. Beleza, mas assim, a média das pessoas não vão ver. Não vai. Mas o Santa Cruz precisa disso, né? Provavelmente já devem estar monitorando. A gente já está na reta final da primeira fase. E eu confesso que apesar de ser mata-mata, e pode acontecer qualquer coisa, mas eu acredito que o Santa Cruz não é essa fase que vai preocupar. Acho que a partir da próxima fase... o segundo mata-mata, o segundo e o terceiro. O terceiro deve ser mais complicado, né? Porque envolve muitas coisas e devem vir times mais organizados, times que já passaram por um mata-mata. Enfim, mas assim... se não me engano, Jorginho, o mata-mata decisivo para o acesso pode sair com um desses 4 times, um dos 3 times que se classificar com o Santa Cruz aí. Pode ser com um desses times aí, porque eles vão jogando em paralelo com outros grupos, né? E o confronto do mata-mata do acesso, do jogo do decisivo do acesso, pode ser com os adversários de Central, hoje, né? Central, América de Natal e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, ou eles mesmos, né? Eles podem ir avançando e chegarem lá também. Se forem eles, é bom, porque nenhum time desse faz frente ao Santa Cruz, não. Nenhum do grupo. Até o Ferroviário que ganhou do Santa Cruz, não faz frente ao Santa Cruz em 2 jogos. Eu preferia jogar contra o Central ou contra o América do Rio Grande do Norte. Eu preferia, porque aquele campo do Santa Cruz lá, mas eu acho que jogar em campo ruim, velho.
Mas esse time do Santa Cruz acho que não chega a avançar, talvez a América Central, mas são muito irregulares. Tirando o Santa Cruz, todos os times estão muito irregulares. Sim, Então, também não acho. sei. Mas eu acho que o departamento de futebol de Santa Cruz já deve estar monitorando esses possíveis adversários. Ó, uma outra coisa também é que, provavelmente, né, na minha opinião, o Santa Cruz entrará com a mesma equipe, né, com exceção na lateral direita, e na lateral esquerda eu tenho certeza que ou vem o Rodrigues ou vem eu esqueci do nome, é alguma coisa Silva. Vinícius. Vinícius Silva, né? É. Então, eu acho, inclusive, que será Vinícius Silva titular. O que eu tenho de dúvida é justamente nas laterais, né? Israel não vai para o jogo, ainda não foi liberado. Então, a gente tem aí o Totti ou o Yuri Ferraz, é? Sim. O Yuri Ferraz. E aí, eu acredito que vai o Totti na direita, mesmo não jogando bem, mas se tá indo é porque o Yuri Ferraz deve ser uma desgraça. Então, infelizmente, é sustentar o Totti ali. E na esquerda, o lateral esquerdo da gente, o Rodrigues. Vinícius Silva. O Rodrigues, ele vem mostrando que não tem a menor condição. Tanto que o cara que era reserva dele, que era reserva no Pernambucano também dele, né? Hoje, nos últimos 2 jogos, tomou a vaga. E defensivamente foi melhor que ele. Na minha opinião, defensivamente o cara foi melhor que ele. Olha, eu vou dizer uma coisa a tu. Eu não digo só melhor que ele, não. Ele foi bem. No jogo ele foi bem. Sim. Ele é muito mais forte fisicamente do que Rodrigues. Rodrigues é um cara mais baixo. Ele ganha duelos. Ele é um cara que ganha duelos. E assim, para a Série D, para o Santa Cruz, um lateral que está defensivamente seguro, ele apoiou. Eu também não vou cobrar que ele chegue na linha de fundo e coloque a bola na cabeça do atacante, porque não tem. É isso. É o que a gente tem. Vamos ver o possível estreante Natan, né? Aí sim, possa ser que ele seja um jogador com mais qualidade que os dois, né? Porque ele é um jogador que tem jogado séries acima. Acima, isso. E provavelmente é um jogador de confiança de Vinícius, né? De Vinícius Diniz, né? Tava no Atlético, enfim. E eu acho assim, acho que ele não vai jogar, né, nessa partida contra o Central. Tá regularizado, mas não vai. A gente não sabe nem a lista de relacionados ainda, mas... Não, Marcelo Cabo disse que ele vai tanto ele como o Renato serão relacionados. Relacionados, eu não sei se ele entra, né, dependendo da circunstância do jogo, talvez, mas eu acho que o Renato estreia, né. Nas informações que a gente tem, o Renato não tá 100%, né, e ele mesmo disse que estaria 90%, 95%, então quando o cara diz isso é porque tá 70%, né, quando o cara diz isso é porque tá 70%, e o Natan era reserva lá, né, mas vinha treinando normalmente, então provavelmente a aptidão física dele tá ok. Eu acho. Precisa do cara, o que o cara precisa é só ritmo porque não tava jogando, mas eu acho que a aptidão física dele tá filé. A questão é se vai jogar, porque dependendo da circunstância do jogo, e o Central já se mostrou um adversário perigoso, principalmente depois que o Santa Cruz abriu o 2-0, o Central foi para cima com tudo, podia ter empatado o jogo, inclusive, né? O Felipe Alves salvou, pegou aquela bola, acho que foi uma falta do lateral que foi do Santa Cruz, pô. Potiguar. Bateu a falta, velho, pegou na trave, voltou, foi uma confusão da porra. Mas eu acho que o Central é um adversário perigoso. No Arruda, né, e no histórico dos últimos anos, pelo longo histórico dos últimos, pelo menos 10 anos aí, o Central vem ciscando, mas não consegue vitórias contra o Santa Cruz. Espero que, mais uma vez, nesse domingo, Arruda, acho que a casa não vai estar lotada ainda, a gente vai ter algumas dificuldades até regularizar essa questão da biometria facial, mas a gente já vai ter uma perspectiva aí de classificação latente nesse jogo contra o Central. Acho que Santa Cruz vence com tranquilidade, porque os jogadores que vêm jogando de titular, vamos lá, Felipe Alves, os 2 zagueiros, né, o Eurico e o... Como é o nome dele? O nome de quem?
Os dois zagueiros, Eurico e Eurico e Matheus Vinícius. Matheus. E o Matheus são dois caras, os três, né? Esse triângulo aí, o goleiro e os dois zagueiros, os caras são seguros pra caramba. Balotelli e o Gabriel Galhardo também são seguros pra caramba. O meio e o ataque também vem entrosado, né? O William Júnior não vem jogando tanto, tá? Mas continua fazendo um papel mínimo ali no meio de campo, né? Os dois pontas vêm numa boa fase e o Galhardo é o Galhardo. Então, eu acho que a gente consegue vencer o jogo com tranquilidade. Agora, me preocupa essas laterais. Acredito que estamos chegando no final dessa primeira fase da Série C, mas a gente chega com peças titulares que não jogam amanhã, mas com peças que é o Israel na direita, né, e o Natan, pode ser que estreie amanhã, mas o Natan é uma peça que acredito que seja titular, né, a gente vai ter um time muito mais qualificado, né, do goleiro ao atacante do que a gente tem hoje. Essa parada de 15 dias foi importante até para Israel não ser tanto desfalque, né? Ele vai desfalcar 2 jogos. Se não tivesse a parada, provavelmente ele desfalcaria 4, né? Exato. E ele retomando foi preventivo também, né? Não foi uma lesão, só foi uma prevenção para não agravar a lesão. Não era algo tão grave para a torcida não ficar tão preocupada, por exemplo, não é um rompimento de ligamento. Então ele está sendo preservado porque o Santa Cruz pode preservá-lo. O departamento médico achou melhor cuidar dessa lesão que ele tem. Então ele deve voltar muito bem. A lateral esquerda, se esse Natan chegar e for um jogador que vista a camisa e ganha a titularidade, porque tem jogador que pede passagem e não tem o que fazer. A gente terá um time titular muito qualificado, né? Eu só acho que a gente não vai ter banco ainda. Nem para Galhardo, nem para Thiaguinho, nem para Giovani. Porque eu ainda não sei o que Renato vai produzir com o Santa Cruz. E qual a função dele, né? Quando o Renato estrear, a gente vai ver. Então, minha preocupação continua em relação ao Santa Cruz ter banco, principalmente para, por exemplo, Gabriel Galhardo. Quando ele sai, não tem um cara que vai fazer. Se sair Thiago Galhardo, não tem outro cara. Se Giovani for ficar suspenso, for expulso, ou enfim, qualquer coisa, não tem outro jogador. Então, a minha preocupação continua sendo o banco de reservas, mas com toda a situação que a gente vem vendo em relação ao SAF, eu não acredito muito que o Santa Cruz vai trazer nenhum jogador, não. Eu acho que esse Natan estava... a gente viu que o Natan estava sendo negociado há muito tempo, já tinha mais de 60 dias que o nome dele aí. É especulado. É especulado no clube, então, assim, não acredito que o Santa Cruz vai trazer um cara que vai, esse cara vai brigar com o Galhardo, a gente vai trazer outro ponto, eu não acredito, acho que o time vai ser esse mesmo até o fim da competição. E eu ainda arrisco a dizer, Jorginho, né? E aí você diz aí nos comentários o que você acha. Eu arrisco a dizer que do mesmo jeito que foi a contratação do Natan, pode vir a contratação do Galhardo, né? O perfil do Vinícius Diniz é de tentar vencer pelo cansaço, encontrando uma melhor organização financeira para o cara ficar, tá ligado? Foi assim, acho que com quase todos que vieram pela questão da SAF. Então, o Natan passou aí, acho que mais de 60 dias sendo especulado e fechou. Não se surpreendam se o Léo Gamalho aparecer por aí também. Eu acredito que eles continuam conversando, né? Pelo menos é o perfil que o Diniz vem mostrando aí nas últimas contratações. Vamos esperar. O Santa Cruz conseguiu. E assim, torcedor, não se iluda, tá? Não foi o departamento de futebol que estava no Santa Cruz que trouxe e conseguiu fazer essas contratações. A entrevista do Irã Barbosa deixou bem claro isso, né? Não se iluda. O Santa Cruz, se não tivesse... Porque assim, o Santa Cruz não é SAF. Essa é a realidade. Mas alguns atores da SAF já estão trabalhando nos bastidores do Arruda há muito tempo. E um desses caras é o Vinícius Diniz. Ele trouxe os caras mais importantes desse elenco com promessas que o Santa Cruz seria um clube organizado, que teria projeto, enfim. Então, esse time que o Santa Cruz tem hoje, que está sobrando no grupo,
é fruto dos caras da SAF e não dos caras que estavam no Santa Cruz. Por quê? Se você puxar o time do Pernambucano e puxar o time que está jogando hoje, você vê a diferença de qualidade. O Santa Cruz com aquele time ali estaria poderia estar brigando entre os 4, mas assim, com 22 pontos, eu acho que aquele elenco do Pernambucano estaria no lugar do Ferroviário. Teria perdido talvez, todas as partidas fora de casa. talvez. E estaria literalmente nessa situação do Ferroviário aí. Ganhou todas em casa. Né? Provavelmente seria isso aí. A dupla de volante do Santa Cruz era Lucas Siqueira e Balotelli, correndo pelos dois. E Balotelli quase foi queimado por conta de Lucas Siqueira. Balotelli é um grande jogador. Que levava, e assim, corria só, né, velho? Tendo que correr por dois, tendo que construir, porque não é o forte dele, entendeu? Então, assim, você vê que um jogador eleva o nível do outro. Gabriel Galhardo elevou o nível de Balotelli, né? Além do técnico também, que tem que dar os méritos a Marcelo Cabo. Bom, avançando, né? A gente tem a brilhante entrevista, na minha concepção, na minha opinião, a brilhante entrevista aí do Irã Barbosa, um dos investidores da SAF. Né? Antes de adentrarmos nesse assunto, queria dizer a vocês que o sorteio vai rolar. A gente vai divulgar aí no nosso Instagram quem foi o vencedor, entrar em contato no privado, mandar a caneca aí. E eu espero que o vencedor tire foto, né? Faça uma selfie com a caneca, para provar que a gente está falando a verdade, né? Que a gente vai entregar a caneca do vencedor. Então, acredito que depois do jogo de amanhã, depois do jogo do Central, a gente vai fazer, vai revelar o vencedor. Eu vou deixar a cargo do Igor, né? Que é da Igor Designer, nosso parceiro. Ele vai olhar lá e escolher quem é o vencedor, para depois não ter interferência aí minha, de Jorginho, de Baltar, né? Baltar, um abraço, Baltar, tá empurrando a moto com o pneu furado aí na Ponte do Pina, uma chuva maravilhosa. Mas com certeza ele vai assistir Às vezes dá ruim, né? Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Então, fica ligado aí que a gente vai soltar o vencedor da caneca. O Jorginho já tá com a dele. Cadê a tua, animal? Mostra aí a tua caneca, porra. Aí, o Jorginho já tá com a dele. Fui entregar em casa, lá na Bomba do Emetério. Quase levo um tiro. BH tem isso não, pô. BH é uma comunidade muito tranquila. Paz e amor. Então, galera, a gente vai falar, né? Repercutir aqui e conversar um pouco sobre o que disse Irã Barbosa na entrevista à Rádio Jornal na quinta-feira passada, tá? E eu quero dizer aqui que o que a gente for falar a respeito dos temas que foram abordados são opiniões nossas, percepções nossas, e não que realmente é o concreto, porque a gente não está lá dentro, né? A gente não tem como saber, a não ser que um deles revele realmente, olha, porque quem assistiu a entrevista viu que ele falou sobre diversos pontos, mas ele se aprofundou neles, né? Ele falou em alguns momentos, não, a gente tem a questão atual e tal, então ainda tem essa questão. O Irã Barbosa, antes de começar, pediu desculpas ao Vitor Pessoa de Mello, que é o presidente do conselho, e ao Bruno Rodrigues, que é o presidente executivo do clube, porque geralmente essas entrevistas, essas informações, quando saem do Bruno Rodrigues, elas são combinadas. E a de quinta-feira, ele diz que não foi. Eu não sei também, né? Eu também não sei. Mas ele diz que não foi combinado, tal. E vamos falar um pouquinho aí sobre alguns pontos da entrevista. Se não me engano, eu anotei 22 pontos chaves aí para que a gente possa conversar, né, comentar e fazer uma reflexão sobre os temas. Beleza? Primeira coisa que ele falou, né? Não, antes de tudo, eu quero destacar aqui o desconforto do Vitor com o Edinaldo. Em certos momentos, ele cortou literalmente o Edinaldo. Não, deixa ele concluir o raciocínio, deixa ele falar. E Edinaldo, para quem vem acompanhando, vê que ele alega ser um defensor da SAF, mas nas últimas 2 semanas ele vem questionando muito o fato do Arruda estar dentro
desse processo, né, como um patrimônio da SAF. E, na minha opinião, e aqui a gente não entrou ainda nisso, mas na minha opinião, as pessoas não estão sabendo separar essa questão, né? E até o Irã trouxe isso, porque, vejam, a SAF, ela vai ficar sobre a administração dos investidores por um tempo, né? Mas acabou, daqui a 50 anos, os caras venderam a SAF. Santa Cruz. Então, você ter o Santa Cruz como uma sociedade anônima do futebol e não ter um estádio vinculado ao Santa Cruz, que é uma sociedade anônima do futebol, não faz muito sentido. Até por questão de patrimônio, de crescimento de patrimônio, que é o que eles, pela conversa, né, eles dizem que a intenção é ampliar o patrimônio, né, dar valor ao patrimônio para que seja algo rentável. Então, o Edinaldo, ele questiona bastante isso, né, nas palavras dele, e o Vitor, quando ele começou a fazer isso durante a entrevista, o Vitor começou a dar umas interrompidas para deixar o Irã poder falar. Mas o que a gente tem de informação, que foi o primeiro ponto que ele abordou na entrevista, é que na próxima semana haverá uma comunicação programada do clube com os investidores, ou seja, provavelmente a gente tem uma entrevista coletiva, né? E ele falou na próxima semana, mas já rolou na sexta-feira, né? Imagens aí de uma reunião com o presidente Bruno Rodrigues, os 2 investidores, e do outro lado da mesa estava a Camila, do GE, estava o João Vitor Amorim, e tinha uma outra pessoa da imprensa que eu não sei quem era. Mas a gente já teve essa reunião, né? Talvez tenha algo maior, mas na sexta-feira rolou isso. E aí, Jorginho? O que é que tu achou aí dessa ideia dos 2 se pronunciarem, né? Tanto o clube quanto os investidores juntos para tentar explicar e elucidar pontos que são dúvida da torcida. Então, eu sempre achei que o processo ele não estava sendo conduzido da forma certa nessa parte da comunicação. Então, quem estava pautando as informações para o torcedor, ou a mídia alternativa, né, como nós e todos os outros parceiros que nós temos, ou a mídia tradicional, seja ela nos canais oficiais tradicionais, né, TV e rádio, ou até esses atores de mídia tradicionais no YouTube e nas suas redes sociais. E o que eu fico incomodado é que Edinaldo pode ter a opinião que ele quiser, eu não tenho problema. Sim. Mas ele, como um jornalista, com o tempo de experiência que ele tem, para ele pode ser contra, ele pode ser a favor, ele pode emitir a opinião dele lá. Eu também não sou dessa de jornalista não pode emitir opinião. Pode. Só que ele precisa ter responsabilidade. Porque uma das coisas que ele levantou nesses dias foi que nenhuma SAF entregou seu patrimônio aos clubes. Ou nenhum clube entregou seu patrimônio aos clubes. Aí o investidor teve que elencar para ele várias SAFs que tiveram patrimônios incorporados para garantir. Então, bicho, se você quer emitir sua opinião, você vai lá, apura. No mínimo checar, né? Ele faz a apuração dele, que é um trabalho de jornalista. Eu não sou jornalista, mas eu tenho certeza que ele tem que fazer isso. Apura, passa a informação e depois ele dá a opinião dele. Mas chegar e dar a opinião dele, tirando informação de onde eu não sei, chegando e dizendo mas nenhuma SAF fez o que o Santa Cruz fez. De onde tu tirou isso, bicho? Quem foi que te falou? Pô, se a gente tem alguns canais que tiveram acesso até a investidores, como o Godin do Cash Coral, o Gera do Bibiribe, tiveram acesso direto aos investidores, os caras fizeram entrevistas. Quer dizer que Edinaldo e a Rádio Jornal não tem como entrar em contato com um investidor desse. Bicho, eu vou fazer um comentário, eu vou falar sobre. Eu queria tocar esses pontos aqui com você, ó. Isso aí, o cara vai. Como foi ontem, porra? Então precisou ele desinformar
bastante. E aí, quem me garante que o cara vai assistir outro programa? Vai assistir esse programa de sexta-feira? De quinta-feira, no caso. Quem me garante? Então, assim, a falta de responsabilidade dessas pessoas, como da Rádio Jornal, como de outros canais no YouTube, como pessoas que têm anos e anos de TV, é bronca. E assim, eu não vejo essa falta de responsabilidade com outros clubes. Os caras não fazem isso, velho. Os caras não fazem isso, é só com Santa Cruz. Então, assim, é danoso, é nocivo para o processo. E eu acho que a SAF demorou, mas acertou. Fez um canal no Instagram para informar, com um trabalho muito bom. Tá bem simples, bem fácil, rápido, coisa de rede social mesmo. Eu achei acertada a decisão de Irã de ir para botar a cara para dar um basta, pelo menos, nas maiores desinformações. E assim, eu estou vendo o executivo, o Conselho Deliberativo e os investidores muito alinhados. Os caras sempre estão juntos, não vejo ninguém falar diferente. Então, eu acho que o caminho é esse. Bom, falando sobre alguns outros pontos que foram tema na conversa, né? Ele falou sobre o Santa Cruz ser uma empresa que no mercado financeiro seria comprada por R$ 1, que geralmente é o que acontece quando a empresa tem um valor que é menor que que é menor que a sua dívida, né? Eles compram essa empresa por um valor irrisório e compram a dívida da empresa, né? Para poder fazer o rearranjo financeiro interno e tocar a empresa com uma nova gestão. Então, ele fala sobre essa insolvência, né, que a gente chama, do Santa Cruz hoje. Ele fala que, para dar credibilidade ao negócio, eles foram atrás dos 3 gestores do maior fundo de investimento do Brasil, que o fundo de investimentos tem 381 bilhões de reais, que dos 3, apenas 2 continuam na associação desses investidores, né? O que saiu foi o Márcio Cadar, que era o presidente desse fundo. Então, são pessoas que estão acostumadas a lidar com muito dinheiro. A projeção que ele fez é que o Santa Cruz se torne o maior clube do Nordeste e um dos 5 maiores clubes do país em 15 anos. E no futuro, ele prospecta que o torcedor pode adquirir fundos de investimento do clube, como por exemplo, o Manchester United e outras empresas que têm ações nas bolsas de valores. E aí, Jorginho, o que é que tu acha? Essa parte da entrevista, eu queria que o torcedor levasse em consideração. Eu falei depois da entrevista nos grupos que eu sou Santa Cruz, eu acompanho Santa Cruz, eu vivo em função de Santa Cruz, né? Por exemplo, o que é viver em função de Santa Cruz? Quando tem jogo de Santa Cruz, a minha agenda é direcionada para isso. Eu sempre busco informação. Você me convidou a participar disso aqui, porque você via que eu era um cara que sempre estava tentando, né, estar a par das coisas de Santa Cruz. Mas eu não sou louco, Hélio. Santa Cruz é isso aí mesmo. As pessoas acham que o Santa Cruz é uma mina de ouro que basta os caras comprarem que eles vão ficar bilionários de uma hora para outra. Santa Cruz é um time falido, velho. Santa Cruz é um time falido. A gente teve uma notícia agora, que estava com salários atrasados. Isso na era do futebol profissional. A gente tem jogadores lá no clube que não estão acostumados com isso não, velho. Exato. Os caras estão acostumados a participar, a estar em clubes que são mais organizados e que os salários estão rigorosamente em dia, porque eu sei que o futebol brasileiro ainda tem dificuldades. Alguns clubes têm dificuldade porque tem mais administrações. Mas a gente está começando a caminhar para o futebol brasileiro ser o inverso do que o Santa Cruz é. Salário em dia, organização, CT, venda e tal. A gente está vendo aí os clubes jogando Mundial batendo de frente com clubes gigantes e os que estão lá são tudo organizados. Então, assim, o Santa Cruz é o inverso da organização.
esse ponto que você botou aí, empresa de R$ 1 é isso, você vale isso. A pessoa não tem que entender isso. Até o Pernambucano, o Santa Cruz estava lá, falido, não tinha. O estádio não prestava. Você fala do investidor. O estádio não prestava, o time não valia nada e a torcida estava envergonhada. Aí chega alguém para investir, agora o time vale 1 bilhão. O estádio não pode ser vendido porque é do torcedor e tá cheio de pessoas interessadas. Véi, não cai nessa não. Santa Cruz hoje não é SAF, o Santa Cruz hoje, sem a SAF, fecha. Inclusive, o investidor deixou bem claro, né? Que o próprio presidente Bruno Rodrigues confessou para eles que se não fosse essa reordenação financeira que os caras já estão fazendo dentro do clube e tal, né? Eles já estão com um pezinho dentro do clube nessa questão aí, né? Dando essa força na gestão financeira, inclusive. O próprio presidente Bruno Rodrigues tinha dito que ele provavelmente não teria como colocar o time para jogar a Série D, colocar o elenco para participar, né? Que aí ia ser o fim de quem inventou o fim, né? Santa Cruz ter se classificado, mas não ter receita para poder participar dos jogos. Então, é algo que precisa ser refletido. O que aconteceu com o Afogados. Salgueiro, Afogados. Não tem condição de disputar. Acabou. É isso, pronto. O Santa Cruz, em algum momento, ia acontecer isso. Exato, é exatamente isso. E o investidor foi bem transparente quando trouxe essa informação. Seguindo aqui, a gente tem mais alguns pontos que são bem interessantes, né? Ele trouxe que existem 4 conselheiros tentando atrapalhar a implantação do modelo SAF no Santa Cruz. Inclusive, um deles, dono de empreiteira, foi até a Faria Lima, né, dizer que não faria mais negócio a partir do momento que faria negócio com esses investidores, né, com o fundo de investimentos, que participassem dessa implantação da SAF do Santa Cruz, né? Ou seja, ele ameaçou uma grande empreiteira aqui do Nordeste, e ele diz que o cara foi simplesmente no topo da economia do país, né, para dizer, eu não vou fazer negócio com quem tiver essa SAF aí que tá para fechar com o Santa Cruz, não, porque, em outras palavras, o clube é meu, né? Em outras palavras, o cara disse isso. E aí, Jorginho, o que é que tu acha? Assim, realmente, o clube é desses caras, velho. Sempre foi. O clube é de meia dúzia de pessoas que mandaram e ainda mandam no clube, de alguma forma, né? Hoje eu acho que perderam espaço, principalmente por conta de... Eu acho que Bruno, as pessoas podem criticar o que for, pode ter mas assim, eu acho que ele largou a mão de algumas pessoas e foi em direção a fazer essa SAF. E assim, essas pessoas se acham dono do Santa Cruz mesmo, olha. Essa é a verdade. Eles só queriam... Quando o Santa Cruz ia virar SAF, você sabe muito bem, seriam esses caras aí que hoje querem atrapalhar. Seriam essas pessoas. A SAF era deles, né? A SAF... E eu acredito que são essas pessoas que querem atrapalhar, por quê? A SAF já estava muito encaminhada, os caras iam... Não ia ser nesses moldes, ia ser uma coisa muito mais simples, né? Pagar a dívida e gerir o clube. E aí, os caras se acham dono do clube, passaram por muito tempo mandando no clube e fizeram o que fizeram, e agora estão vendo que tem a possibilidade de não ter mais condição nenhuma de fazer nada no clube, até perder o espaço, né? Que tem muita gente que está no Santa Cruz por ego. Então, essa é a resposta, né? Esses são os abnegados corais. São o cara ama o Santa Cruz. O cara fala um negócio desse, ele ama o Santa Cruz, literalmente. São esses caras que amam o Santa Cruz, que vão fazer de tudo e vão fazer de tudo para que a SAF não aconteça, para que caia no colo deles, né? Essa é a realidade. A gente também teve informação de que, com relação ao estádio, né? Ao estádio do Arruda, que saiu aí nos nossos canais aí de Instagram, o estado deplorável da infraestrutura do Arruda, para que as pessoas que estavam questionando do patrimônio passar para a SAF, para a galera ver que a associação não tem a menor condição de tomar conta disso. É um risco para todos nós, o estádio como está hoje. E ele foi questionado sobre a questão, pelo Edinaldo, né, sobre a questão do estádio estar dentro desse processo do contrato. E ele foi bem taxativo, eu não vou comprar uma SAF aonde eu só compre o time, né, e
o estádio fique na mão da associação para depois ser eleito alguém dessa ala aí, desses 4 conselheiros, para gerir a associação e o cara dizer, ó, não vai jogar no meu campo não, velho. Para jogar tu vai ter que pagar 1 milhão por mês aí, senão não joga. Então, para que ele sinta segurança no investimento, ele quer ter um local seguro, né? E que ele vai poder mandar o jogo ali, tá? É importante dizer que a proposta é de investimento aí em 100 milhões, tanto para o Arruda, quanto para a construção, a aquisição e construção de um CT, tá? Ele foi bem claro, disse, ó, não quer dizer que eu vou botar 50 milhões, 100 milhões. Eu preciso fazer um investimento inicial, que gira em torno de mais ou menos 20 milhões, para reconstruir a capacidade que foi perdida ao longo dos anos, mas a gente pode conseguir um investidor que venha com o name right, né, e termine a obra e finalize o projeto. E aí a gente tem uma parceria com eles e tal, de uso, mas o objetivo deles, é o que ele falou depois, né? O objetivo é gerar 1 bilhão em receita, mínimo. E aí ele comparou com o rival aqui de Pernambuco, o Sport, que gerou 1 bilhão e 245 milhões ao longo dos últimos 15 anos, que é o período que o Santa Cruz vai ter de contrato com a SAF, 15 anos. E descontando as dívidas, ficaria... Não, de contrato não, Hélio. Eles vão ter 15 anos para fazer isso, né? Não, sim, no contrato eles têm essa janela para poder porque senão o torcedor pode entender que vão ser 15 anos. Não sabe? Eles precisam desse tempo para gerar 1 bilhão em receita. É o que tá no contrato. Exatamente, exato. Depois de 15 anos, ele pode botar, ó, eu vou fazer agora 5 bi em 5 anos. Aí é problema deles. Mas a obrigação mínima é essa daí. Eu entendi o que você quis dizer. É só que o áudio ficou como se fosse 15 anos o contrato da SAF. E acabou. Não é. Santa Cruz vai ser SAF eternamente, viu? Acabou. Eternamente, exato. Virou SAF, é SAF, acabou. E ele faz essa comparação, né? O Sport gerou 1 bi e 245 milhões. Aí, descontando as dívidas, sobraram 800 milhões. E o que ele se propõe colocando 1 bi de receita para o Santa Cruz, quer dizer que o Santa Cruz estaria aproximadamente 25% maior em termos de investimento que o Sport teve aí nos últimos 25 anos, nos últimos 15 anos. Tá? Então, ele já falou aí que existe o arquiteto engenheiro que trabalhou com a construção da Arena MRV, do Galo, né, estará aqui na próxima semana para já traçar alguns planos emergenciais, e o retrofit também já está engatilhado. E tudo isso esbarra, né, ele deixou bem claro, tudo isso vai esbarrar em lei municipal e licenciamento, tanto para a transferência do Estado quanto para a execução das obras. Porque o Estádio Arruda ele foi construído, e aí o Adriano Lucena traz isso, e realmente é verdade na fala dele, né? Ele foi infeliz em quase tudo que ele disse, mas algumas coisas que ele traz é verdade. O Santa Cruz construiu esse estádio numa época que a legislação era outra. Hoje, ninguém consegue construir um estádio que Santa Cruz fez, né? Com uma arquibancada por cima de uma rua, mano. Do lado de um canal, a galera, hoje não se faz isso, é impossível. Então, existem alguns problemas legais, principalmente de licenciamento, para a execução dessas obras aí. Mas, inclusive, ele cita a Arena MRV, né, que durou 5 anos lá para ele conseguir o licenciamento. Mas lá é uma construção de um estádio do zero. Aqui seria uma reforma, uma requalificação. Então, eu acho que esses pontos foram bem debatidos na entrevista. E você, Jorginho? Então, vou falar sobre o estádio, né? A gente na live aqui, na live da SAF Sim, falávamos sobre esses pontos, né? Do Arruda. Vai passar para a SAF. Juridicamente, a SAF, o estádio será da SAF, enfim. Mas assim, no dia a dia, o Arruda será o mesmo. O Arruda vai estar lá, na Avenida Beberibe. A gente o jogo do estádio Arruda vai estar lá. O que é que vai mudar? Os caras têm, por compromisso contratual, que mínimo melhorar o Arruda. Veja só, ao longo desses anos, o Arruda está piorando ao passo que uma hora ele vai cair. Uma hora aquilo ali vai cair. Isso aí não precisa ser engenheiro para saber, não, A gente sabe. A gente olhando para o Arruda, a gente sabe. Uma hora aquela merda vai cair. Então, o torcedor tem que entender que o Arruda vai passar para a SAF.
Mas o Arruda sempre vai ser do Santa Cruz. Exato. O Santa Cruz, o Arruda, isso, palavra, a gente falava isso, mas é palavra do investidor e está em contrato. Não é só porque a gente achou ele bonito, não. Ah, ele é bonito. Ele falou, as palavras dele foram massas. Não. Tudo que ele está falando vai estar em contrato. E se não for cumprido, a SAF retorna para o controle da associação. Tá? Então vamos lá. O Arruda vai ter por compromisso que ser melhorado e tal. E assim, além do compromisso, os caras precisam que o Arruda seja um equipamento moderno, ou como diria Bruno Rodrigues, moderno, para que os caras gerem mais dinheiro. Então, na minha opinião, eles vão colocar o dinheiro inicial que está lá no contrato que a gente pegou, a gente viu os tópicos. Para mim, eles vão fazer uma reforma emergencial para abrir o Arruda por completo. E eles já devem estar engatilhados com o name right. Já devem. Porque, assim, os caras estão no meio do mundo cooperativo há muitos anos. O cara deve ter... E assim, velho, tu sabe que a gente que é pobre conhece alguém que tem algum negócio, que tem aí o cara faz uma parceria com o cara, só por conhecer já facilita. Imagina esses caras que estão rodeados de gente rica, donos dessas empresas. Não, já deve ter conversa informal, já deve ter conversa adiantada, já deve ter projeto, já deve ter tudo, pô. Os caras já devem ter proposta. Opinião minha, tá? Então, eu acho que os caras vão abrir o Arruda, vão colocar a capacidade total, vão negociar o name rate para fazer uma reforma por completo, e aí o Santa Cruz, eles não vão entrar com esse dinheiro, porém, lembrando que mas aí a Itaipava, exemplo, vai colocar 100 bilhões, entra nesses 100 bilhões no contexto geral de investimento, desse 1 bilhão no contexto geral, tá? Que é o investimento todo. Enfim, sobre eu vi também, sobre esse ponto 8, eu vi também, eu não sei qual foi a página, mas compartilhou muito, seremos 25% maior que o Sport. Aí começa a discussão, bicho, Paixão fala Coral, dele acho que foi Paixão Coral, que foi de onde a gente pegou Pronto. o vídeo, inclusive tá postado Pronto. no nosso Instagram também. Massa. Ele postou, e pô, a gente posta geralmente é pra isso, pô, pra gerar dúvida pro cara abrir Isso. e explicar, pô. Então, assim, o cara que postou, ele não postou mentira, não, pô, mas você precisa abrir o vídeo, né, gente? O cara vê a capa do vídeo, aí, porra, abre o vídeo, olha o vídeo, pô, tem a fala do investidor. E aí foi exatamente o que você falou aí em relação a números, né? Que, assim, velho, imagine que o cara chegou, o grupo chegou e vai fazer com que o Santa Cruz gere de receita o que o rival, que está anos-luz na frente do Santa Cruz, gerou nesses últimos 15 anos. E tem gente contra. Essa que é a questão, velho. O cara vai colocar em contrato, se ele não fizer, ele perde o dinheiro dele, que volta para a mão da associação, perde o que os caras investiram, volta para a mão da associação. E assim, mas volta como? Bicho, tá em contrato, os caras vão muito provavelmente fazer sinalizações, né? Qualquer erro, qualquer falta de compromisso feito pela SAF, a associação vai ter que notificar, provavelmente juridicamente deve ter gatilhos, e aí se não cumprir, volta. Ninguém é maluco, não, os caras vão fazer. E aí, para finalizar essa parte, eu volto a dizer, eu não acredito que essa lei vai ser modificada, tá? Não me convence. Não me convence. Acho que modificar uma lei por causa do Santa Cruz, que pode mudar várias outras coisas. Pode servir de precedente para outras coisas. Acho que isso não rola. Eu não acredito. Vai rolar a cedência. De 50 eu não acredito. Mais 50 aí. Então, eu acredito que o Arruda vai ter essa tapa, né? Uma tapa de 10 milhões, é uma tapa, é a senhora tapa. Os caras vão vir e vão fazer esse dinheiro girar mesmo, porque eles precisam. Deve ter o nome do Arruda, né? Mudar, né? O nome comercial. E essa lei eu não acredito, velho. Acho que não muda. Lembrando que, eu vou passar aqui, mas ele deixou bem claro que dos últimos 15 anos, Santa Cruz gerou aproximadamente 250 milhões de receita.
É isso aí. Uns 15 anos. Veja a diferença. É isso aí. Pronto. São 4 vezes mais, pô. É esse ponto. 4 vezes mais. Ponto aí. A gente, hoje, é um clube que não consegue se sustentar na Série D. O Santa Cruz Futebol Clube Associação não se sustenta na Série D do Campeonato Brasileiro. Se sustentaria tendo uma folha de 400 mil, 300 mil, um time ridículo. Mas um time que está liderando a chave, liderando geral, a associação não consegue pagar. Não sei como é que Bruno está pagando isso aí. Ele acho que tá aqui. É o que a gente vai falar agora. Ele abordou o seguinte, que a montagem do elenco atual já foi feita pelo Vinícius Fideliz, os salários atrasados, a SAF já colocou 600 mil reais, sem garantia de nada, mas ao longo do semestre aí, eles já fizeram aportes no valor de 600 mil reais aproximadamente. Tá? E na próxima semana, eles, por contrato, terão que colocar R$1 milhão na associação para alguns pagamentos. E aí ele traz a informação, né, que a gente tinha salários atrasados, né, mas que foram pagos depois dessa entrevista. Eu não sei se eles entraram junto aí com alguma coisa, né, antes do jogo contra o Central, mas ele traz essa informação e ele, de novo, diz que já colocaram aproximadamente 600 mil, próxima semana entra mais R$1 milhão e não tem garantia de nada. Nos próximos 2 meses, ao final de mais ou menos 2 meses, vai entrar 8 milhões na conta do clube, por força da DIP, que é aquele movimento de reestruturação da RJ, que também está no contrato, e eles não têm também garantias de que passará na RJ. Terminando a votação do Conselho, que não faz diferença se aprovar ou reprovar, passando pela AGE, Assembleia Geral dos Sócios, eles, logo após a Assembleia Geral dos Sócios, eles têm que colocar 8 milhões para a reestruturação da RJ, sem garantia de que vai passar sem essa garantia. Estão sendo feitos alguns adiantamentos, que é justamente esse lance aí, Jorginho, que ele está pagando, o Bruno Rodrigues está conseguindo efetuar esses pagamentos, né, com algumas soluções de adiantamento que esses investidores estão pedindo para ele executar, e eles vão se responsabilizar, assumir essa quitação pós a concretização da SAF. Então, eu olhando esses números aí, e aí lembrando da entrevista que nós a gente tem conversado, mesmo assim, deve estar sendo complicado, viu, velho? Porque a folha do Santa Cruz passa de R$1 milhão. Isso. Então, mesmo que a SAF tenha adiantado 600 mil, mesmo que adiante R$1 milhão, é um mês só isso aí. Entendeu? E com os números que a gente tem visto do que sobra para o Santa Cruz em jogos do Arruda, eu não sei, tá? Eu até estava estranhando não ter mais notícia de salário atrasado. Porque teve aquela notícia, pagou por 5 dias e não teve mais, enfim, complicado. E já que tu entrou nessa questão da RJ e do processo, né? Com todos os movimentos que a gente vem vendo, principalmente esse alinhamento entre o executivo, o deliberativo e até do fiscal, né? Porque o presidente do Conselho Fiscal falou em entrevista, tem dito que é a favor da SAF e só vai sugerir pontos. Então, eu acho que esse parecer deve vir positivo, porque o que tem sido dito é isso. A AGE, para mim, vai ser protocolar. As pessoas que estão acompanhando Santa Cruz, mesmo que pouco, os caras, tá todo mundo empolgado, tem quem não acompanha, tá feliz, que é o melhor. Quem não estiver acompanhando o processo da SAF é a melhor coisa do mundo. É só esperar. Então, se você vê o comentário da torcida, todo mundo quer SAF. Então, quem é sócio que vai estar apto, provavelmente vai passar. Só que meu amigo tem essa tal da RJ, né? E aí é que o calo aperta. Porque é condicionante no contrato. Não adianta todos esses processos avançarem. Passar por tudo e não passar na RJ. Tem que passar na RJ, e aí, assim,
já foi falado que pessoas estavam comprando crédito, já foi falado. E a gente viu isso nas redes sociais. E aí, ontem, o investidor falou, bicho, as pessoas continuam comprando crédito, essas pessoas estão tentando atrapalhar, essas pessoas estão fazendo tudo o que for possível para atrapalhar. E assim, existe um fake, é um fake na rede social do Twitter, do X, que está falando como se fosse alguém do conselho, ou alguém mandado pelo conselho, enfim. E, bicho, eu não desacredito não, velho. O cara fala lá no Twitter que se for preciso, eles vão fechar o Santa Cruz para não entregar pros mineiros. E assim, não é impossível. Essa que é a questão. Não é impossível. Se essa RJ não passar, é falência e acabou. Fecha e abraço. Entendeu? Aí, o que quer dizer falir, Jorge? Torcedor, falir é você começar do zero. Falir se você vai precisar começar da última divisão do seu estadual, da última divisão que já o Santa já está, né? Então você tem que começar do zero para você, por exemplo, falir e faz de novo Santa Cruz. Mas aí você começa do zero. Você vai para a segunda divisão estadual, você fica na série deles. Mesmo que você suba esse ano, você volta para a série D. Na verdade, você fica sem série, né? Porque você vai ter que se classificar via estadual. Pelo estadual, é. Então, assim, a falência na prática é isso. O clube zera e tem que começar do zero. Aí você cria um novo CNPJ, porque assim, empresa normal, para você entender, para o torcedor entender, a empresa está devendo, o cara abre falência, mas muitas vezes você vê que o cara abre outro CNPJ, o nome de outra pessoa, e abre aquela empresa no mesmo segmento e vai seguindo. No clube de futebol poderia fazer também, tá devendo, Santa Cruz tem uma dívida que não dá mais, vamos abrir falência, vamos abrir outro clube, e com o CNPJ, só que, meu amigo, você começa do zero. Não é assim que funciona. Então, essas pessoas estão dispostas a isso, torcedor. Então, assim, eu não sou a favor, Hélio também não é, Baltar, que é da nossa bancada, também não é a favor de... Principalmente porque a gente não tem dinheiro para suportar processo, né, desses caras. A gente não é a favor, Hélio odeia um ex-presidente de Santa Cruz, todo mundo que conhece Hélio sabe, odeia, mas Hélio não fala o ai aqui, porque, bicho... Perderia meu réu primário se eu encontrar com ele, perderia. Ele é um pai de família, ele precisa pagar as contas dele, não vai estar pagando conta por causa de Santa Cruz e por causa de bandido que tá mamando no Santa Cruz. Então a gente não vai falar nome, a gente não vai dar nome a esse prêmio, a gente não vai ficar entrando nessa polêmica nem aqui, nem na rede social, nem muito menos em campeão, porque a gente não tem esse interesse, mas essas pessoas estão decididas a levar até a última instância. A última instância é falir o Santa Cruz. Essa que é a questão. Então, o Santa Cruz ainda tem possibilidade de não virar SAF se essas pessoas forem até as últimas consequências e conseguirem. Mas, como o Irã falou ontem, não é assim também. O cara não chega lá e, não quero... Não, ele informou que tem preferência de compra, né? No leilão, né? No leilão. E se a turma chegar e quiser comprar, 65 milhões, né? Com o deságio. Fique mais ou menos isso. E se chegarem lá com 75, a preferência dele seria igualar o valor da proposta. O cara botou 100. A preferência dele se ele igualar. Então, ainda tem essa possibilidade. Mas é algo que ele deixou bem claro na entrevista, que aí o Edinaldo Santos fez uma pergunta que eu achei interessante. Até onde vai a motivação de vocês com tanta coisa contra? Até onde vai a motivação de vocês com tanta coisa contra? Até onde é o limite para que você diz, meu irmão, sabe uma coisa? Vão todo mundo se fuder, eu quero saber dessa porra não, vamos embora, velho. Até onde vai? E é algo então, que Hélio, pensar, né, literalmente. Então, Hélio, sobre isso, eu acredito que todos esses caras que estão aí, e até, porque assim, existem 4 que apresentaram o CPF, né, e existe um CNPJ, né, são os 5 investidores de Santa Cruz. Esses 4, não conhecia nenhum deles. A gente veio conhecer pelo menos os nomes. Eu não acredito que esses caras precisem desse dinheiro, não, Hélio. Não precisa não, pô. Então, assim, esses caras, para mim, estão no momento que esse dinheiro não vão deixar eles nem ricos nem pobres. Não vai mudar.
Eu sei que todos esses caras que têm muito dinheiro querem mais dinheiro, isso aí é fato. Mas eu acho que no futebol, futebol é um tipo de negócio diferente. Eu acho que os caras, além de dinheiro, eles querem esse sucesso. Eles querem essa notoriedade. Querem ser a cara do Santa Cruz, os caras que tiraram o Santa Cruz e botaram o Santa Cruz. Eu acho que tem é uma das motivações. Porque se fosse só financeiro, velho. Cara, tira Como embora. ele disse ontem, velho. Não é um negócio da China. O dinheiro que vai ser investido no Santa Cruz, os caras colocam em outra coisa e rende. Então, eu acho que tem essa parte de querer assumir o Santa Cruz. Os caras querem assumir o Santa Cruz. Por isso que não foram embora ainda. Eu acho que é esse é o entendimento. Apesar de achar que o Santa Cruz não é a mil maravilha, mas para um sucesso esportivo, tirar o Santa Cruz como projeto de vida dos caras em relação à parte profissional. Levar o Santa Cruz até a primeira divisão, para eles, acho que é o projeto do bagulho. A parada eu acho que os caras têm essa pegada por isso. Não é só financeiro. Os caras querem ganhar dinheiro, querem sim. Não vão entrar para perder dinheiro, vão entrar para ganhar dinheiro. Mas acho que no momento que os caras pegarem esse Santa Cruz, além do financeiro, que vai ser o importante para os caras gerirem esse time e chegarem onde querem chegar, botar o Santa Cruz na Série A estruturado vai ser uma meta dos caras muito grande. Dando sequência, a gente chega aqui no cansaço das conspirações. É algo que ele trouxe, que é muito importante, né? A gente conversou agora. Eles tinham um modelo, né, que era de transparência total, acho que também tem até esse tópico mais para frente, de transparência total no começo, inclusive era o Márcio Kadá que vinha falando, não sei o que, papapá, e aí eles perceberam que estava sendo sabotado, e aí começou a manter uma outra política, né, a política da discrição, e só falar por um agente, que no caso era o Bruno Rodrigues, que só falava o Bruno Rodrigues a respeito disso, né. Então, ele disse na entrevista que a gente falava, mas como a gente percebeu que tinha muita sabotagem, a gente começou a frear isso aí. Porque quanto mais informação a gente soltava, pior as coisas iam ficando. E aí ele fala até que na proposta inicial existia tanto o Arruda quanto o CT das Cobras dentro do investimento, né? Onde a ATASC, né, que é a Associação dos Torcedores Apaixonados pelo Santa Cruz. Amigos. Amigos, a Associação dos Torcedores Amigos Santa Cruz. E ele disse que quando chegou lá... Eu não quero um amigo desse nem aqui nem na China, meu irmão. Que viu meu amigo, isso daí é pior que o banheiro de boteco. Isso são as palavras dele, tá? Abre aspas e fecha aspas. Banheiro de boteco, exatamente. E que não valeria a pena estar numa disputa com uma associação para passar o CT para o nome do Santa Cruz, quando na verdade aquilo ali dá prejuízo. Palavras dele, tá? Aquilo ali dá prejuízo, né? Então, o que ele passa de informação é que eles querem um CT em um local estratégico. Já existem 3 terrenos aí em que já existe uma conversa adiantada com os proprietários, que fica a menos de 2 horas do Arruda. Aí ele destacou muito bem isso aí. Ele disse que, eu não vou levar a galera para treinar 2 horas de carro para chegar no lugar para treinar e 2 horas voltando para o pessoal ir embora, né? Eu não posso levar o menino da base dentro de um ônibus 2 horas para ele chegar lá treinar e voltar, podendo lá ele ter um encontrão de cabeça, né, o exemplo que ele deu, precisar de uma ajuda médica, de um auxílio e não ter infraestrutura. Então, o que dá a entender é que é um terreno aqui dentro da cidade, ou muito próximo aqui do estado do Arruda, que eu acho que é interessante. Até o João Vitor Amboni levantou, no Mirabilândia, ele disse, não vou dizer nada, porque tudo que a gente fala pode ser que alguém chegue lá, rapaz, eu vou construir 2 torres aqui dentro dessa porra, só para o Santa Cruz não pegar. Então, ele deixou isso bem claro, né? E eles trazem, ele trouxe a informação, né, quando foi perguntado sobre a perspectiva de assumir, né, de estar com a SAF rodando já. Ele disse que a ideia era abril, né, mas que
A previsão agora são de mais 90 dias aí para frente, para que eles entrem realmente com o projeto. E aí já, inclusive eu, Jorginho e uma outra galera, a gente já comentou, acho que pela manhã, sobre essas palavras dele aí e tal. Mas eu acho que acho que nem 90 dias, eu não sei tu, Jorginho, mas acho que nem dentro de 90 dias aí, acho que se estica um pouquinho mais. Então, sobre o item 14 aí, foi um dos pontos que eu mais gostei, foi em relação a CT. Assim, as pessoas têm que entender que Irã é um político mesmo, né? Política partidária. Ele sabe falar, ele sabe conduzir. Apesar do sotaque mineiro, ele não é besta, né? Ele soube ganhar a torcida em alguns pontos. Vamos ter o CT, melhor CT da América Latina. Então, assim, apesar disso, eu não acho que vai ser o melhor CT da América Latina, né? Eu acho que, independente disso, se for um CT que dê as condições mínimas para o time profissional e a base exercer a prática esportiva, tá ótimo, né? Porque a gente tem, nas palavras dele, um CT com banheiro pior que um banheiro de boteco. O banheiro da minha pelada... Só campo e torneira. Campo e torneira. A estrutura da minha pelada de sábado, que é mínima, é melhor do que a do CT. Então, que fique lá com os amigos do Santa Cruz, né? E que renda bastante frutos lá, né? E do jeito que eles conduziram o CT e conduziram o Arruda, vai deixar de existir rapidamente, né? Sobre o terreno, foi falado sobre Mirabilândia. Eu até falei hoje que se for esse terreno, eu vou ficar muito surpreso, porque eu duvido muito. Primeiro porque ali... É caro pra cacete aquilo ali, velho. Não só isso, aquele terreno é do governo do estado. Isso. Ele tá sobre cessão de alguma empresa, que é a empresa que faz os eventos lá no Centro de Convenções. Centro de Convenções, isso. E é estratégico pra caramba aquele terreno pro governo do estado. Velho. Não é só um terreno caro, é estratégico ali, o cara tem milhares de coisas para fazer. Acho que não é. Não, se eu fosse apostar meu dinheiro, não seria lá. Então, acho que tem outros terrenos que os caras devem ter monitorado mesmo. E se for por exemplo, na região metropolitana aqui, um lugar que dê para fazer um CT, tá ótimo. Né? O CT do esporte mesmo é um lugar escondido para pôr longe. E sobre essa conversa que a gente teve do tempo, da previsão deles, bicho, ou enrolaram eles, como a gente conversou, ou a incapacidade da galera da associação de saber até os prazos legais do Estatuto Santa Cruz. É possível, né? Que é possível, a gente sabe que é possível. Porque é impossível, porra, tá em abril. Os caras ou foram enganados, ou os caras da associação falaram, não, pô, a gente acerta aqui, ó. Sentaram, conversa de boteco, mas a gente acerta aqui, faz aqui, tá abrindo, tá pronto, pô. Bicho, não vai ser. A SAF do Santa Cruz, pra mim, só vai ser concretizada ano que vem. Pra mim, só vai ser concretizada ano que vem. Até ele deixa nas entrelinhas, né, que o justo seria deixar o Bruno levar o clube até o final da Série D e ser campeão, ele merece. Você já foi dando aí a deixa, né? Ó, com todos os prazos que aí estão e que devem ainda ter problemas com relação a prazo, com todas esses entraves políticos dentro do Santa Cruz, acho que se o Santa Cruz virar SAF com prego batido, tudo assinado, tudo certinho, final do ano para o ano que vem. Final do ano para o ano que vem. Agora, existe a possibilidade de ter aportes que já não vão valer de nada, só se for pagar salário, né? Porque não vai ter como contratar. Isso. Então, assim, que a torcida fique ciente que o time do Santa Cruz será esse. Pode vir uma contratação ou outra, mas assim, o Santa Cruz vai jogar a Série D por completo como associação. Eu acho que, para mim, essa é a situação. Que é o que eu disse. Eu acho muito difícil 90 dias aí, para mim, isso é mais para frente também. Pois é. Eu acho que não tem pra possibilidade. Gente fechar,
para a gente fechar, falou sobre material esportivo, e ele disse que vai finalizar, e a intenção é finalizar com a Volta e fazer uma camisa comemorativa da SAF. Puta que pariu. Eu compro, uma empresa gestora de shows. Uma empresa gestora de shows internacionais já procurou o grupo de investidores, né, para colocar Recife na rota de shows internacionais, né, botar o Nordeste na rota de shows internacionais, porque o Arruda, como a gente disse, é localizado dentro da cidade, nenhum estádio no planeta consegue ser construído novamente como o Arruda foi, e é muito estratégico para eventos desse porte. E a proposta da SAF, da criação da SAF, inicialmente tinha a ideia da transparência, né, como eu falei, mas como eles perceberam a quantidade de sabotagem que vinha acontecendo, eles começaram a mudar um pouco a estratégia. E algo que eu achei muito interessante são esses dois últimos pontos. O primeiro é que o Santa Cruz vai implantar um centro de desenvolvimento e captação de futebol em todo o estado de Pernambuco, faltou ali de Pernambuco, e eles escolheram Pedro Henriques como CEO da parada para minimizar os erros, já que o Pedro Henrique participou desse processo da SAF no Bahia e consegue enxergar, né, problemas que eles tiveram lá para tentar não replicar e não deixar que eles aconteçam aqui. Então, esse assunto do material esportivo já cansou e se tiver camisa comemorativa, eu compro. Se tiver assim, eu sobrevivi ao processo da SAF, eu compro. Eu não morri. Eu não morri. SAF, eu não morri. Eu não morri. Sobre ter shows no Arruda, acho que é o que deve acontecer, né? Até para viabilizar parte do negócio. E que fique claro, o investidor falou e deve ter em contrato que, diferentemente do Palmeiras, com a empresa lá que faz a gestão do clube, o Palmeiras por muitas vezes joga em outro estádio porque vai ter show lá. E aí o Palmeiras é localizado no maior centro de shows do Brasil, então a gente tem qualquer artista internacional vai para São Paulo e acaba indo para o Allianz Parque e o Palmeiras joga fora. E o investidor disse que a prioridade sempre será jogo do Santa Cruz, depois shows. Que fique claro, isso aí é importante. Eu também não ligo não, Hélio. Se vai ter show aqui, tem que jogar na arena, vai jogar na arena, pô. Vai fazer o quê? Ninguém nunca morreu. Eu quero que Santa Cruz tenha calendário de um campeonato de 20 clubes para que um jogo não faça falta, pô. Foda ficar 7, 8 meses sem jogar, sim, um jogo faz falta, mas um jogo, 2 jogos, não tem problema não. Essa questão da transparência, inclusive, na sexta-feira, o clube voltou a apostar em collab com a SAF Sem Fake. A primeira postagem foi feita e apagaram. E agora, na sexta-feira, o Santa Cruz de novo voltou a postar em collab com a SAF Sem Fake. Então, o presidente Bruno Rodrigues, com seu perfil, né, que tem um perfil de presidente, postou. O perfil do Santa Cruz postou. Então, quer dizer que aquela reunião com a imprensa, então deve ter sido decidido que eles vão fazer em conjunto essa questão aí. Essa parte do Centro de Desenvolvimento de Captação de Futebol é uma coisa que o Santa Cruz não tem. O Santa Cruz não revela, né? Hoje em dia o Santa Cruz não revela. Quando o Santa Cruz vem revelar, são jogadores medianos para fracos. O Santa Cruz não tem tido revelações importantes, né? E aí, comparando com os rivais, principalmente o Sport tem uma base hoje muito mais estruturada. E assim, o torcedor tem que entender que, mas ele compara com o Sport. Irmão, bicho, eu tenho que comparar com o clube que está mais próximo de mim e que está rendendo frutos sobre isso. O Sport tem uma base muito, muito qualificada e está rendendo frutos. Então, Santa Cruz daqui sendo SAF, fazendo o centro de treinamento, tendo esse tipo de desenvolvimento, daqui a 10, 15 anos a gente vai ter jogadores sendo vendidos também nesse naipe, né? Porque a mesma árvore que cai lá vai cair aqui. Isso é fato. Não tem. Nesse caso é receita de bolo. O fato é esse. Nesse caso é receita de bolo. Se você tiver uma base muito bem estruturada, vai chegar no profissional, jogador de boa qualidade, vai estourar. Jogadores brasileiros são caros para a Europa. Isso é fato. Principalmente por conta da moeda, né? E Pedro Henrique
tem sido o cara silencioso, né? A gente não vê Pedro Henrique, né? Não vê Pedro Ele tava Henrique. hoje na mesa, não sei se tu percebeu. É, Ele tava tava. na mesa hoje da reunião lá com a imprensa. Não dá entrevista, não tem postagem em rede social e tal, mas ele veio e está fazendo o que ele foi proposto a fazer, né? Ele está organizando a casa de dentro para fora, né? Organizando, implantando métodos para tentar fazer com que o Santa Cruz tenha um mínimo de profissionalismo, né? E ele só vai conseguir ter o trabalho dele mais visto, né, pela torcida, pelo público do Tricolor, quando for SAF, né? Porque ele vai ter mais capacidade. Bom, galera, é isso. Estamos chegando ao fim, né? Queria agradecer a Jorginho aí pela participação mais uma vez. Desejar sorte pro gordinho bonitão que tá empurrando a moto dele. Acho que ele já tá perto de Já casa. deve. Empurrando a moto dele, o pneu furou. Você que tá aí, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente lá no X, né, no antigo Twitter, e manda mensagem lá no direct do Instagram para que a gente possa adicionar você no nosso grupo de WhatsApp, para discutir, falar sobre Santa Cruz. Antes da gente soltar a informação que a gente consegue ter dentro de outros grupos, né, a gente joga no nosso grupo lá, beleza? Então, fica ligado, é só acompanhar a gente, e a todos que acompanharam até agora. Valeu, Jorginho. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem acompanhar ao vivo, quem acompanhar depois. Tomara que Santa Cruz vença Central e tomara que esse processo acabe, porque não dá mais não, né? É bronca. A galera pode acompanhar aí, né? Diz aí, Jorginho. Não, eu só quero que a gente volte a falar só do futebol. Eu quero que em determinado momento a gente, nesse canal aqui, a gente só fale do futebol. Entre live para falar puto que perdeu um jogo, entre live falar, pô, que partida do caramba. Mas, veja, o pré-jogo da gente foi curtinho pra gente falar de um processo que era para ter sido muito mais tranquilo, né? Verdade. Se você quiser também acompanhar mais sobre esse processo da SAF, a gente tá com as lives aí da SAF Sim, né? Com a galera de vários podcasts. Tem 3 de fevereiro, tem o Bibiribe, tem a galera do Cast Coral, tem o Santa Cruz Mais Querido, o Universo Coral. Então tem uma galera lá e a gente está envolvido também nesse processo, né? Dessas lives, discutindo a importância desse processo de SAF para o Santa Cruz. Então, como a entrevista do Irã Barbosa aconteceu depois da nossa live, a gente teve que segurar e trazer tudo para cá agora, para não esperar até a próxima quarta-feira, quando a gente vai ter uma outra live, muito provavelmente, e possa compartilhar isso com a galera. Eu acho que na próxima live te organiza para participar, que quarta-feira que vem é aniversário da minha menina. Eu acho que não vai dar para mim, não. Senão a mulher me mata. Beleza. Valeu. É tradição, valeu. Não é moda. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.